Olha eu aqui de novo. Mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 37. Salmo de número 37. Nós leremos alguns versículos desse Salmo a partir do primeiro. Eu peço sua atenção ao texto desta noite, em nome de Jesus. Quero aproveitar enquanto você procura para agradecer a Deus pela oportunidade de poder servi-lo esta noite, ministrando a sua palavra. Salmo capítulo 37, verso 1 diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus, nesta noite nós estamos aqui para ouvir a Tua doce voz falando ao nosso coração através da Tua palavra. E esta noite, Senhor, eu te peço que o Senhor fale à sua igreja por mim. Sim, Senhor, nada tenho a entregar ao Teu povo que não venha de Ti, porque nada sou, nada somos, Senhor. Que esta palavra possa encontrar corações cativos e obedientes à Tua voz. Que possam, Senhor Deus Todo-Poderoso, ser transformados pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, grande é o desafio esta noite, mas eu quero convidá-los a refletir a respeito do cenário que está posto neste salmo. É interessante nós percebermos, meus queridos irmãos, que este texto, ele retrata, na verdade, e ele tem um paralelo muito interessante com o Salmo 73 também, que fala basicamente do mesmo assunto. E, de acordo com o que nós vemos aqui, o salmista, ele tem uma proposta para entregar àquele que lê este salmo. E o que é esta proposta? Na verdade, esta proposta ela trata de algo muito comum. Hoje em dia, muito comum nós observarmos e percebermos a situação do mundo atual. E dentro desta situação nós podemos observar que muitas vezes existem, aliás, não é muitas vezes, mas sempre vai existir o ímpio e o justo. Nesta dualidade, meus queridos irmãos, é importante nós percebermos que cada um tem o seu perfil, cada um se comporta de uma maneira diferente da outra, e que cada um também segue o seu caminho. E é interessante nós observarmos que, por natureza, por consequência, a gente observa que cada caminho tem uma consequência. Cada caminho vai dar em algum lugar.
E neste momento aqui o salmista, ele falava a um povo que muitas vezes fazia uma comparação. E que comparação era esta? As pessoas naturalmente observavam os caminhos daqueles homens que não temiam ao Senhor. As pessoas, elas tinham a natureza, aliás, elas tinham o costume de observar o resultado daquele que faz aquilo que quer. Anda pelos seus próprios caminhos e vive conforme a sua própria consciência. E aqui o salmista, ele faz uma advertência ao leitor deste salmo, nos orientando de uma forma toda especial, dizendo: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. O salmista, quando ele escreve essas palavras, ele está dizendo para mim e para você: olha, não faça comparações com o caminho do ímpio. Por quê? Porque muitas vezes, meus amados irmãos, nós nos paramos para observar. Nós paramos para observar e ver que em determinado momento vemos o ímpio prosperando em tudo que faz. E você começa a se perguntar: mas como isso é possível? Porque a Bíblia me ensina que o Senhor, Ele é o Deus de toda riqueza. A Bíblia me ensina que eu, ao temer ao Senhor, ao andar em seus caminhos, eu prosperarei. E a prosperidade aqui não é somente a prosperidade financeira. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. E essa frase o pastor já fala aqui no púlpito, e que faz parte de um dos textos bíblicos, né? Que se nós esperássemos as coisas apenas desse mundo, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Não é verdade? E o interessante é perceber, meus queridos irmãos, que dentro deste contexto, nós vemos as pessoas levando em consideração a prosperidade do ímpio, e vendo como o ímpio prospera no seu caminhar. Ora, se nós tememos a Deus, se nós andamos conforme a sua vontade, é interessante nós percebermos que esta visão, ela se dá quando nós começamos a deixar de olhar para o Senhor e olhar para as coisas deste mundo. Quando nós começamos a olhar para a comparação, de ver que o ímpio, ele tem isso, tem aquilo outro, ele prospera nos seus intentos, os malfeitores conseguem dar cabo aos seus planos e seus projetos. Quando nós começamos a observar isso e começar a fazer uma comparação entre as dificuldades que nós temos, as lutas que nós temos, nós estamos começando a fazer como Pedro, que ao invés de olhar para Jesus Cristo, olhou para as ondas. E ao olhar para as ondas, ele começou a afundar. Esse texto, esses dois primeiros versículos desse capítulo 37, nos faz entender que não é na riqueza humana, não são nas coisas deste mundo que devem estar alicerçada a nossa esperança. A nossa esperança deve estar alicerçada num Deus Todo-Poderoso a quem servimos e que não falha. Glória ao nome de Jesus. Olhar para as riquezas dos ímpios e esperar comparar-se a eles é olhar para os frutos que este mundo pode lhe dar. Porque a sua paz, a graça que vem sobre a sua vida, ela não está alicerçada na quantidade de dinheiro que você pode ter em sua conta bancária. Não está alicerçada na quantidade de bens que você possa usufruir. Não está alicerçada na quantidade de influência que você tem onde você trabalha, aonde você vive, onde você exerce o seu labor diário.
Não, a sua esperança, a minha e a nossa esperança, está alicerçada no Deus Todo-Poderoso, que tem cuidado de mim e de você. Glória ao nome de Jesus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. E ele dá uma justificativa. Por quê? Porque eles murcharão. Cedo eles serão ceifados, como a erva murcharão como a verdura. O que isto quer nos dizer, meus queridos irmãos, é que apesar de ser estrondosa, de ser alarmante, de ser fantástica, a riqueza daqueles que não servem ao Senhor, ela é passageira. Ela não permanece. Porque, como está escrito, cedo serão ceifados. Muitas vezes nós ouvimos de pessoas que dizem assim: fulano era tão rico, fulano era tão influente, tinha tanta coisa e caiu em desgraça. Por quê? Porque a sua base estava alicerçada na areia, ou seja, em tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Mas aquele que está alicerçado na palavra do Senhor, este permanece. Aleluia. Sabe por quê, meu querido? Eu vou lhe dizer. Porque as intempéries da vida, os vendavais, as tempestades, os maremotos, eles são comuns à humanidade. Todos nós passamos por isso. Mas a grande diferença é a certeza de que quando estamos alicerçados na rocha que é Jesus Cristo, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, aleluia, os reinos podem se mover, o monte pode ser transportado para o meio dos mares, mas nós estamos firmes no Senhor Jesus Cristo que nos guarda. Aleluia, glória ao nome de Jesus. E meus queridos irmãos, o salmista em continuação, a partir do verso 3, ele começa a orientar. E aqui eu consigo perceber a receita do bolo contra a ansiedade. Eita Jesus! Ansiedade é o mal do século hoje, não é? A depressão, além de ser um problema metabólico, mas também se demonstra um problema espiritual, um problema mental, eu posso assim dizer, não na sua forma degradada, mas assim, é uma perturbação, algo que você não consegue controlar por conta daquilo que passou e que não deu certo. Aleluia. A Bíblia nos traz essa receita maravilhosa, meus queridos. E se você aplicar esta receita, eu tenho certeza de uma coisa: a palavra do Senhor, ela não volta vazia, e você sentirá paz em seu coração. Aleluia. Escute o que o Senhor diz através da sua palavra, verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. O primeiro ingrediente desta receita é confiar no Senhor. Confiar no Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, é ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, e que nada passa despercebido do seu olhar. Aleluia, o nosso Deus é aquele Deus que nem dorme e Ele nem cochila. Aleluia, eu posso me cansar e numa vigília eu ter que parar para dormir, porque eu sou limitado, sou ser humano. Mas eu e você servimos a um Deus que não dorme, Ele não descansa, Ele não para descansar, Ele vela pela minha e pela sua vida. Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Nós somos limitados. O advogado, ele é limitado.
o juiz também, o promotor também é limitado, o político que muitas vezes faz promessa, ele é limitado, aleluia, mas o nosso Deus não. O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Isaías capítulo 40, verso 31 diz assim: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens de todo cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia! Este é o Deus que nós servimos, queridos irmãos. Um Deus que tem cuidado de nós. Confia no Senhor e faz o bem. Confiar no Senhor é entender aquilo que está escrito no Salmo de número 121, verso 3, que diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E o que isto quer dizer? Aquele Deus que tem cuidado de mim e de você, Ele guarda o teu caminho, aleluia. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída. E por isso nos faz entender a palavra do Senhor, que devemos confiar no Senhor. Confiar no Senhor quando tudo vai bem. Confiar no Senhor quando tudo vai mal. Quando as coisas não estão dando certo, a receita é: confie no Senhor. Aleluia. Não confie no Senhor porque mais tarde a vitória vem, mas confie no Senhor porque Ele é o dono da tua vida e Ele tem cuidado de você. Ele sabe para onde você está indo. Ele conhece os teus caminhos. Ele já tem escrito no seu livro todos os seus passos, todos os dias da tua vida. Então não se aflija, confie no Senhor. Aleluia, glória ao nome de Jesus. A promessa para quem confia no Senhor é esta: confie no Senhor e faze o bem. Veja, fazer o bem aqui é uma ação. É a ação de quem não espera ou quem não está condicionado às circunstâncias em que esta pessoa se encontra. O salmista aqui, ele estava falando que fazer o bem é uma condição daqueles que confiam em Deus. Por quê? Porque o questionamento era: ora, se os ímpios que são ímpios, eles conseguem prosperar, porque eu, sendo justo, devo continuar na minha justiça? Se os ímpios que são ímpios, eles conseguem ter sucesso em suas empreitadas, porque eu, como justo, preciso continuar crendo? Porque a Bíblia diz que os cedos serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura, mas aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, estes prosperarão. Então, querido irmão, querida irmã, se você olha para uma circunstância, se vê injustiçado, se vê injustiçada, porque uma decisão não foi de acordo com o que era correto para você, para lhe alcançar, para o seu benefício, porque você tinha direito. Entenda uma coisa: o teu direito está guardado no Senhor, é dele que vem a justiça. Então confia no Senhor e faze o bem. Faça o bem, aleluia, faça o bem, não esperando que a vitória venha, mas faça o bem, porque você serve um Deus que é justo e fiel para cumprir com a sua palavra, aleluia. E ele diz que o resultado de confiar no Senhor e fazer o bem é este: habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado.
Oh, aleluia! A palavra do Senhor, ela é muito clara quando ela nos diz que o resultado de confiar no Senhor, de entregar a nossa vida ao Senhor, de crer que Ele vai cuidar, Ele vai prover, de crer que Ele é a nossa justiça, é essa. Os justos, eles rapidamente, os ímpios, aliás, perdão, eles serão rapidamente ceifados, eles murcharão como a erva verde, como a verdura, mas a Bíblia nos diz que aquele que confia no Senhor habitará na terra. Isto fala de longevidade, isto fala de caminho longo, aleluia. Os ímpios, eles podem ter uma prosperidade meteórica, mas logo caem e não se levantam mais. Mas aqueles que confiam no Senhor permanecem para sempre, aleluia. Oh, que Deus maravilhoso, meu querido. Aleluia, confiar no Senhor é um segredo para você ter uma vida de vitória em vitória, de glória em glória, conforme a palavra do Senhor diz. Aleluia, Ele é a nossa fonte de confiança. Quando tudo estiver perdido, quando tudo estiver caindo ao seu redor, confie no Senhor. Aleluia. Ele é aquele que nos faz habitar em segurança. E Ele diz: verdadeiramente serás alimentados. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Confiar nele é a receita para a vitória. Confiar nele é a receita para a vitória. Aleluia. O Salmo 46, o versículo 1, ele também nos traz uma explicação por que confiar no Senhor. Quando ele nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, aleluia, nós confiaremos no Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. Ele é aquele que nos traz estabilidade. Quanta instabilidade nós vivemos hoje em dia. A tristeza pelo passado, a incerteza pelo amanhã, muitas vezes nos faz pensar que não existe mais solução. Porque o governo está assim, porque a saúde está desse jeito, porque não tem mais nenhuma perspectiva disso ou daquilo outro. Entenda uma coisa, meu querido: a terra pode se mover. Os montes podem se transportar para o meio dos mares, mas aqueles que confiam no Senhor, aleluia, eles habitarão a terra e serão verdadeiramente alimentados. Isso quer dizer de estabilidade diante das incertezas. O mundo está um caos, o mundo está assim assado, mas confiar no Senhor é a receita para permanecer acima de todas essas coisas. Sabe por quê? Porque a nossa esperança e o nosso alicerce não está nas coisas deste mundo, está em Deus, que nos salvou, que nos criou, que nos chamou para estar ao lado dele e que nos deu a certeza de que Ele estaria conosco. Aleluia. E ele continua dizendo, interessante que nesse texto ele vai aumentando gradativamente a intensidade. Você primeiro confia. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor é justamente tudo isso que nós acabamos de dizer. E interessante é que ele continua dizendo no versículo 4: não somente confie, mas deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Meus irmãos, não sei se levianamente, mas tem gente que vê esse versículo aqui, aí só se atenta para a parte B.
e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha, você vai ter o que o seu coração deseja. Mas, querido, nós temos que ler o versículo todo, não é verdade? Para que nós possamos ter isso, a gente precisa entender que a gente precisa primeiro deleitar-se no Senhor. E o interessante é que deleitar-se vai além da confiança e da obediência. Deleitar-se não é somente confiar no Senhor. Confiar no Senhor é o primeiro passo. Confiar no Senhor é o primeiro estágio que você tem que estar na caminhada cristã. Depois de confiar, é interessante que passamos agora para o estágio número 2. E que estágio é esse? Além de confiar, eu preciso também deleitar-me no Senhor. E o que é deleitar-se? Aleluia. É encontrar prazer, alegria e satisfação nele. É você deixar as distrações deste mundo que te assediam e entender que no Senhor, aleluia, nos seus momentos de comunhão com Ele, nos seus momentos de oração, nos momentos de leitura da palavra, nos momentos de meditação, você chegar àquele momento com alegria, dizendo: Senhor, finalmente, depois de um dia tão cansativo, eu tenho a oportunidade de encontrar-me contigo, de ouvir a tua voz, de falar ao Senhor, de estar em sua presença, de poder desfrutar da presença do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos, meus queridos irmãos, nesse estágio, nós sentimos alegria em nos ajoelhar diante do Senhor e dizer: fala, Senhor, que o teu servo está a te ouvir. Oh Senhor, como é bom sentir a tua presença. Oh, meus amados irmãos, o Senhor nos convida para uma vida de intimidade com Ele. Não é para você estar no raso, apenas viver daquelas gotas, simplesmente gotas que são destinadas a você, desfrutando dos tempos da graça comum. Não, Deus te convida, Deus nos convida para deleitar-se nele. E deleitar-se nele é viver uma vida que ame a sua presença, que almeje estar ao seu lado, que sinta prazer em sentir a presença do seu Espírito dentro de você. Deleita-te no Senhor. E quando isso acontece, cumpre-se as palavras do Senhor Jesus, quando Ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Deleitar-se no Senhor, meu querido, não é algo que você possa fazer como se fosse um compromisso religioso, não. Deleitar-se no Senhor é algo que envolve a delícia de estar na sua presença. Deleitar-se no Senhor está intimamente ligado à certeza de que você vai estar aos pés dele. É difícil neste mundo de Marta, onde nós estamos sempre sendo cobrados a apresentar alguma coisa, a apresentar resultados, a ser ágeis, a fazer isso e aquilo outro para mostrar o que você tem de potencial para fazer. É muito difícil em um mundo deste ter um coração como o coração de Maria, que a despeito dos afazeres que tinha a apresentar, ela resolveu se inclinar aos pés do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Aleluia, aleluia, aleluia. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará ou concederá os desejos do teu coração. Aleluia. Quando você está alinhado com o Senhor, você não vai desejar aquilo que é seu, que é para você, que visa os seus próprios interesses. O escritor
Tiago, ele nos diz: vós pedis e pedis mal, para gastardes em seus próprios deleites. Não é? Às vezes nós somos confrontados com esta situação, porque o Senhor nos constrange a deixar este plano, a deixar para lá estas situações da vida comum e entrarmos um pouco mais nesse rio que é o Senhor. Aleluia! Ele nos chama a deleitarmos um pouco mais nele, a buscar um pouco mais a sua presença. Você não deve estar aqui apenas pelo que ele pode fazer por você, mas deleitar-se no Senhor é ter a certeza que eu vou até ele, porque eu sei quem ele é. Aleluia! Ele não é o Deus apenas que pode me dar, mas ele é o sentido da minha vida. Ele deve ser o sentido da sua vida. Deleita-te no Senhor e ele concederá o que deseja o teu coração. Salmo capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Aliás, 2 e 3 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Deleitar-se no Senhor é ter prazer em estar ao lado dele. Meus irmãos, a verdade é que infelizmente esse prazer foi perdido, e em algumas igrejas ele não existe mais. E como é que você pode dizer isso, Ismael? Eu vou lhe dizer. É muito simples você observar. Sabe quando se perde o prazer na lei do Senhor? É quando você não tem mais prazer para estar no culto de oração. É quando você não tem prazer mais de vir à escola bíblica. Quando você sente cansaço de ler um texto bíblico pelo menos uma vez durante o dia. Quando lhe falta forças muitas vezes para orar. E você tem condição de fazê-lo. E muitas vezes você não se ajoelha para fazer uma oração. Essa perda de prazer ela é refletida na igreja quando faltam obreiros para estarem servindo ao Senhor. Quando faltam muitas vezes homens, mulheres, jovens, crianças que estejam disponíveis a sair por este mundo pregando a palavra do Evangelho. Isso é necessário, meus irmãos. A igreja ela existe para isso, para que nós espalhemos Jesus. E muitas vezes nós somos atacados por conta disto, e o Senhor nos vacina esta noite. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. E Ele continua: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ó, meus irmãos, depois que você confiou no Senhor e sente prazer em sua presença e deleita-se nos seus caminhos, agora o Senhor convida você a entregar o seu caminho ao Senhor. Sabe o que é entregar o caminho ao Senhor? É você entender que não é mais você que toma as suas próprias decisões. Entregar o caminho ao Senhor significa aquilo que o apóstolo Paulo falou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a no Espírito. A partir do momento em que você confia no Senhor e deleita-se nele, na sua presença, há algo natural que acontece. As suas decisões agora deixam de ser sua. O seu eu começa a morrer e a vontade dele começa a aflorar dentro de você. Aleluia! É isso que Deus faz comigo e com você a partir do momento em que nós entregamos. E que quando nós entregamos os nossos caminhos ao Senhor, Ele faz o inimaginável. Aleluia! E Ele diz aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Muitas vezes nós estamos diante de uma situação em que nós dizemos: e agora?
O que é que eu vou fazer diante disso? Aleluia. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor e o Senhor te diz, vá por aqui. Tenha certeza, meu querido, se Ele te orientou aí tomar esta decisão, se Ele diz, tome tal decisão, tenha certeza de que a vitória chegará. Aleluia, aleluia, chegará. Aleluia. Entregar-se ao Senhor está intimamente ligado a uma vida de submissão. Interessante perceber que nós dizemos que temos um Deus, nós dizemos que temos um Senhor, e que o Senhor, Ele é o dono das nossas vidas, não é? Muitas vezes nós nos deparamos com hinos, com orações, com textos bíblicos que nos dizem que Deus é o nosso Deus e que Ele tem o controle sobre as nossas vidas. Mas isso é provado no dia a dia, quando muitas vezes você entende que você está na razão e Deus te convida para deixar a sua razão para fazer a vontade dEle. Muitas vezes nós somos constrangidos por Deus para tomar decisões que não queremos tomar, porque não achamos isso e aquilo outro. Mas nesses momentos precisamos entender quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, aleluia, e quem é que tem cuidado de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tenha certeza de uma coisa, querido, que o religioso, ele cumpre ritos, e a postura dele é apenas satisfazer cronogramas. Simplesmente tem um horário para que ele possa vir ao culto, tem um horário que ele possa fazer as suas orações, e ele possa cumprir a liturgia conforme manda o figurino. Mas a intimidade com Deus não existe, porque Deus fala em sua palavra lá em Samuel dizendo, misericórdia quero e não sacrifícios. O que Deus deseja é que nós sacrifiquemos quando entregamos o nosso caminho ao Senhor. É o sacrifício do nosso eu, das nossas vontades, submissos à presença e à vontade dEle, para que Ele faça em nós aquilo que Ele quer. Aleluia. Por fim, Ele diz no versículo, aliás, em continuação, versículo 6, Ele diz, Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Quando ele está escrevendo isso, é porque certamente aquele que precisava ouvir esta mensagem estava se sentindo injustiçado. Porque os maus prosperam? Porque os malfeitores prosperam? Se eu, sendo justo, vivo em uma vida de retidão e não consigo prosperar, e agora? O Senhor diz, quando você entregar o seu caminho a Ele, Ele vai fazer com que a sua justiça se sobressaia sobre você. E o seu juízo, o juízo dele sobre a sua vida, como o sol do meio-dia. Aquilo que se faz escondido virá às claras, por causa do sol da justiça que é o Senhor. Aquilo que é injustiça se tornará injustiça, porque eu entreguei, você entregou, nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Aleluia, aleluia, glória ao nome de Jesus. E Ele, por fim,
diz: descansa no Senhor e espera nele. E ele continua dizendo: não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aleluia. Querido irmão, querida irmã, eu lhe convido neste momento, e já ao final desta mensagem, para lhe fazer entender que a partir do momento que o Senhor lhe constrange e me constrange a confiar nele, a deleitarmos nele, a entregar o nosso caminho a ele, só nos resta uma coisa a fazer: é descansar na sua providência. Porque quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, aleluia, eu consigo entender que ele é quem cuida de mim. Quando eu estou descansando no Senhor, eu preciso entender que ele é o meu pastor e de nada eu sinto falta. Quando eu confio nele, quando eu entrego o meu caminho a ele, eu tenho certeza de que por onde eu andar, aleluia, a sua proteção e a sua graça, ela irá me alcançar. Porque 10.000 podem cair ao meu lado, 10.000 podem cair à minha direita, mas debaixo da graça do Senhor, escondido nas suas asas, eu estarei seguro. Aleluia. E por isso, diante de todo esse cenário, o salmista agora me convida a descansar no Senhor. E descansar nele, meus queridos irmãos, aleluia, nos faz entender que agora, quando eu descanso no Senhor, eu entendo a minha limitação. Quando eu entendo a minha pequenez, eu entendo que existe alguém que é meu dono. Oh, aleluia, aleluia. E parafraseando canção e louvor, eu posso dizer: eu tenho um dono e ele cuida de mim. Aleluia, ele cuida de você. Aleluia, ele nos convida a descansar nele. Descansar nele significa dizer que o ser humano, ele é falível, ele é limitado, ele não pode seguir, porque ele não pode garantir o seu futuro. Eu não posso garantir 2 minutos da minha vida, meus amados irmãos, mas eu tenho um Deus que tem cuidado de mim, que tem cuidado de você também, e que ele quem cuida do nosso caminho. É ele quem tem feito, e é ele quem vai continuar a fazer. O Salmo 121, versículos 3 e versículo 4 nos diz: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Então eu quero saber de você, porque você quer pegar para si algo que você já entregou ao Senhor. Descansa no Senhor, entregue a Ele, e Ele vai cuidar de você. Ele vai fazer o melhor. Deixe a ira, abandone o furor, e não se indigne para fazer o mal. Não use a sua indignidade para dizer: agora eu vou chutar o pau da barraca, agora ninguém me segura, porque eu estou sendo injustiçado, eu vou fazer. Não, descanse no Senhor, que é providência. Ele tem cuidado de você, e Ele vai continuar cuidando da sua vida. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo nos convida, dizendo, quando Ele nos diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Sabe por que isso? Porque o nosso lugar de descanso é aos pés de Jesus.
Nosso lugar em que devemos depositar todas as nossas aflições, nossas dores, nossos problemas é aos pés de Jesus. Por quê? Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Espere no Senhor, aleluia, confie no Senhor, descanse no Senhor, deleite-te no Senhor, entregue o teu caminho a Ele e Ele vai cuidar de você. Me dê um dó maior aí, meu filho, por favor. Eu cuido de ti. Cante. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem, pois só eu sei, aleluia, do amanhã. Então receba aí nesta noite o abraço meu, pois da tua vida cuido, aleluia, eu cuido de ti. Cante ao Senhor. Descansa em mim. Comece a suas palmas engrandecem o nome do Senhor Jesus. Descansa, pois, do Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Boa é esta palavra. Você possa retornar para o seu lar, consciente e ciente de que Deus falou ao teu coração.